Fala pessoal, bem-vindos novamente e hoje eu quero compartilhar com vocês como foi o meu primeiro mês estudando espanhol. Então eu vou dividir esse vídeo em 3 partes, onde primeiro eu vou falar como que foi o meu mês de janeiro, como foram os estudos, vou contar para vocês as coisas que não funcionaram e eu preciso melhorar e por último eu vou falar quais são as minhas metas para o mês de fevereiro. Então, começando aqui pelo mês de janeiro, né? Eu tinha como meta aprender alguns tópicos, e entre eles era saudações e apresentação, falar quem sou eu, falar sobre minha família e amigos, comidas e bebidas, e países e nacionalidades. Para todos esses temas até então, eu considero que eu aprendi o suficiente para ter uma conversa, entender um diálogo mais comum. Eu aprendi a falar as minhas comidas favoritas e bebidas também. E países e nacionalidades, eu aprendi todos os países que eu viajei recentemente e os que eu quero ir em breve. Tá? Então, claro que eu não aprendi tudo, mas eu considero que eu sei o suficiente para o meu vocabulário mais comum. Tá? Aí falando sobre os números, depois que eu tinha a meta de aprender do 0 a 1000, isso eu não consegui. Eu sei falar, ou pelo menos eu entendo, do 0 ao 100. Depois ainda em números tinha as horas, que eu até aprendi, o que para mim é um pouco mais difícil aqui, quando eles vão falar 2h45, né, 3 menos 1/4, por exemplo, e isso ainda me complica um pouco. Eu tinha comentado que queria aprender também as cores, isso eu não estudei, então nisso eu falhei totalmente, eu não cheguei nesse tópico. Depois eu queria aprender também as 500 palavras mais comuns do espanhol. Eu tinha comentado no vídeo anterior que eu ia usar um app chamado Anki, mas eu tentei baixar alguns decks. Para quem sabe como esse app funciona, você consegue baixar, né, uns decks com algumas, vamos dizer, lições prontas, alguns flashcards prontos. Eu baixei 3 diferentes, não gostei de nenhum, então acabei abandonando isso e acabei substituindo por outro app que eu vou falar mais na frente. E a última meta que eu tinha era fazer 2 aulas particulares para poder praticar a fala, e isso também eu não fiz. Como eu vou explicar um pouco para vocês mais na frente, eu acabei não fazendo nenhuma aula, principalmente porque eu não acho que eu sei o suficiente para ter uma conversa ainda de 1 hora com o professor, que é como é a aula. Tá, e falando agora um pouco como que eu estudei, né? Quais foram os apps e sites que eu usei para estudar. O principal deles é o app chamado Babbel. Eu usei o Babbel todos os dias para estudar. Ele tem as lições lá, começando do espanhol básico até o avançado. Então eu faço essas lições todos os dias. E ele também tem lições específicas sobre gramática, que apesar de eu não gostar, no vídeo que eu conversei com a Vitória, ela comenta que a gramática é importante. E eu tentei pegar um pouco dessa lição e dessa conversa e adicionar lições de gramática também à minha rotina. Pelo menos 2 vezes por semana eu ia lá no Babbel Gramática e eu praticava um pouco. Parte chata, mas necessária, pelo menos para mim. Como eu comentei também, eu queria ter usado um app chamado Anki, mas eu não gostei, pelo menos para os decks em espanhol não gostei, e eu acabei trocando por outro app chamado Memrise, que eu vou deixar também o link aqui na descrição. Eu comecei com a versão grátis e eu gostei, então eu paguei por 1 mês para testar melhor, porque a versão paga tem mais features, tem mais coisas que eu consigo fazer e mais exercícios. Estou gostando bastante, mas ainda tenho umas 2 semanas para avaliar se vou pagar por mais 1 mês ou talvez até por 3 meses, que vai ser mais barato. Então, esse está sendo o app principal para aquisição de vocabulário. Por último, tem o YouTube, que eu estou vendo vídeo todos os dias, e principalmente do canal Easy Spanish. E o YouTube é interessante porque por ele eu consegui medir o meu progresso e evolução na língua. Porque nas primeiras vezes eu não conseguia entender muito bem os vídeos, eu tinha que voltar toda hora, parar e procurar tradução de algumas palavras. E eu consigo ver que gradualmente eu estou vendo os vídeos sem ter que ficar parando para entender o que eles estão falando. Então o YouTube foi bem importante para mim, principalmente esse canal Easy Spanish, que o vocabulário é relativamente fácil, né? Então ele foi importante para mim para conseguir ver a minha evolução, e eu consigo ver que gradativamente eu tô mesmo melhorando, assim, só falta mesmo praticar mais a fala e a escrita. E se você assistir o vídeo, que vai estar também linkado aqui no final, com a Victoria, ela conta que é importante ter alguma agenda semanal para que a gente estude todos os aspectos da linguagem, né? Como a fala, a escuta, a leitura, a escrita, vocabulário e gramática.
Eu não estudei todos os aspectos, então aqui na tela vai aparecer qual que era a minha agenda e vocês vão ver que eu não foquei em nada na minha leitura e escrita. E a fala também não. A fala foi um que eu tinha dito que eu ia fazer aulas, mas como eu mencionei lá em cima, eu não fiz nenhuma aula. Então acabou que esse foi a agenda que de fato eu cumpri. Pro mês que vem eu quero mudar isso e já conto pra vocês como vai ficar. Agora indo pra segunda parte do vídeo, eu queria compartilhar com vocês o que não funcionou tão bem e eu quero melhorar, né? Eu acho que uma que fica óbvio aqui é que eu não pratiquei a fala e a escrita, então todo esse vocabulário pra mim eu consigo ler, entender. Quando eu vou praticar no app eu consigo escrever até da forma correta ali no app, mas eu não pratiquei formar frases com ele, né? Nem na escrita nem na fala. Então por isso eu considero que todo esse vocabulário que eu tenho, ele ainda é muito passivo, não faz parte do meu vocabulário ativo, eu não consigo formar frases ou ter conversas sobre esses tópicos ainda. Então, apesar de entender, eu acredito que o meu progresso foi muito baixo, considerando que para mim a fala é o aspecto mais importante no aprendizado do espanhol. Então isso é uma coisa que eu tenho que melhorar e eu vou melhorar fazendo aulas. E a segunda coisa é a consistência. Novamente a Vitória falou bastante no episódio, e até depois a gente conversando mais sobre isso, ela falou que o que ela considera mais importante, o que foi importante para ela aprender português, foi manter a consistência de, ao invés de estudar várias horas em um dia, estudar alguns minutos todos os dias da semana. E para mim, eu não consegui manter essa consistência por muito tempo, porque a primeira semana eu estudei ela inteira, a segunda falhei um dia, e a terceira e quarta semana eu acabei falhando 2 dias, e 2 dias seguidos. E eu acho que isso foi muito ruim, porque quando eu voltava a estudar no terceiro dia, eu sentia que eu tinha que só revisar as aulas anteriores, sabe? E não tinha tempo para estudar coisa nova. Por último, eu gostaria de falar quais são as minhas metas para o mês de fevereiro, né? Então eu tenho 2 coisas. Eu não vou adicionar nenhum tópico novo. Eu vou pegar aquele mesmo tópico que eu já comecei a aprender e vou transformar ele em vocabulário ativo. E vou começar a formar frases e a falar com as pessoas, né? Então eu vou marcar minhas aulas para que eu consiga conversar com o professor e começar a exercitar mais isso. E também vou aproveitar para tentar falar sozinho em casa. Eu fazer isso com o inglês para me ajudar a pensar mais rápido, e eu vou fazer isso também com o espanhol. Então eu vou criar uma meta de, sei lá, pelo menos ao final de cada lição, eu tentar explicar em voz alta o que eu aprendi em espanhol. Tá? Então essa vai ser uma forma de transformar todo aquele vocabulário passivo que eu aprendi em janeiro no vocabulário ativo. Então, pessoal, esse foi o mês de janeiro. Eu acho que eu tive uma evolução, não como eu queria, mas mesmo assim foi uma pequena evolução. Se você quer acompanhar como que vai ser no próximo mês, que eu aposto que vai ser bem melhor do que janeiro, não se esquece de se inscrever no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, clica no card que vai aparecer, porque você vai aprender com outras pessoas sobre o processo delas para aprender idiomas novos.